que é possível aplicar a física quântica e, sobretudo, a computação quântica no mercado financeiro? Ou isso seria apenas ficção científica? E se eu te dissesse que o mercado financeiro, do jeito que você conhece, pode estar com os dias contados e se tornando completamente obsoleto em um piscar de olhos? Enquanto você analisa gráficos de suporte e de resistência, enquanto você analisa figuras como de shooting star, cabeça e ombro, bebê abandonado e candles diversos, os maiores players do mundo podem estar focados em máquinas que não olham apenas para gráficos, mas sim para todas as possibilidades da próxima realidade. Trabalhando não com figuras, mas com milhares de informações, milhares de balanços, trabalhando com a economia global de qualquer lugar do planeta. Trabalhando tecnologia, notícias econômicas, enfim, um combo de informações que você não seria capaz sequer de passar os olhos, mesmo que você levasse toda a sua vida, e isto contra milésimos de segundos em inteligência de máquina, com computadores quânticos. Bem-vindo à era da projeção quântica. Não é apenas sobre computação ou sobre ter um robô de investimentos ou ainda um computador ultra avançado, extremamente rápido. Não, é muito mais do que isso. Estamos falando aqui de uma nova forma de entender o que é a riqueza. Aliás, deixa aqui nos comentários desde já o que é a riqueza para você. Quais são os parâmetros que você se utiliza para definir a riqueza? E já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque aqui eu prometo trazer para vocês muita informação diferenciada para fazer você pensar fora da caixa. Imagine poder calcular em milissegundos, não um determinado cenário, mas bilhões de cenários, bilhões de caminhos que uma ação poderia tomar com base na realidade dos fatos. E isso não se trata de palpite, seria física pura aplicada ao seu bolso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a mecânica quântica está saindo dos laboratórios e invadindo as bolsas de valores de todo o mundo. Vou te mostrar como players já têm aplicado essa tecnologia e obtido altos lucros. E o mais importante, mas afinal, como você pode usar esse raciocínio para se posicionar antes da manada e não ficar no lugar da sardinhada. Prepare-se, o futuro do seu patrimônio pode ser muito mais complexo e lucrativo do que você imagina. Para entender como a quântica poderia gerar dinheiro, primeiramente você precisa esquecer como um computador comum funciona. E como é que ele funciona? Bem, um PC normal pensa em bits, em bytes, em megabytes. Ele pensa basicamente em 0 ou 1, sim ou não. São os bits, 0 ou 1. É como atirar uma moeda. O que você terá de resultado será sim ou não. Ou melhor, será cara ou coroa. Mas o computador quântico trabalha com a moeda enquanto ela ainda está girando. E isso se chama
superposição. Enquanto gira, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto o computador trabalha, ele é 0 e 1. No mercado, isso significa que uma ação não está apenas subindo ou descendo. Não é apenas cara ou coroa. Ela está em um estado de potencial infinito. Se você quiser encontrar a melhor ação entre as 500 ações do índice Standard & Poor's 500, um computador vai testar uma por uma. Se você quiser encontrar uma senha, um computador vai testar um por um. Enquanto isso, o computador quântico irá testar todas as combinações simultaneamente. E isso nos leva à projeção quântica. Na bolsa, o preço de amanhã depende de milhões de variáveis. Política, clima, guerras, twitters de bilionários, quem vive e quem morre, balanços financeiros, decisões de órgão do governo. Enfim, o mercado é o caos puro. O mercado por si só é o caos. E como já conversamos em outro vídeo, como bem falava Benjamin Graham, o mercado é bipolar. Hoje ele sobe, amanhã ele despenca. Hoje ele lhe dá lucro, amanhã ele retira todo esse lucro que você teve. Mas a projeção quântica é capaz de usar o que chamamos de simulação de Monte Carlo quântica. O método de Monte Carlo, ou simulação de probabilidade múltipla, é uma técnica matemática usada para estimar os possíveis resultados de um evento incerto. O método de Monte Carlo foi inventado por John von Neumann e por Stanislaw Ulam durante a Segunda Guerra Mundial para a tomada de decisões sobre condições incertas. Recebeu assim o nome de uma conhecida cidade de cassinos, já que o elemento do acaso é fundamental para a abordagem da técnica da modelagem de Monte Carlo. É mais ou menos semelhante a um jogo de roletas. Você não pode prever qual é o número que irá cair. São inúmeras as possibilidades. Então, essa simulação projeta milhões de futuros possíveis e nos dá como resultado a probabilidade exata de onde o preço vai estar. Ao contrário do que pode se imaginar, ela não adivinha o futuro, mas mapeia o caminho de menor resistência, o elo mais fraco, ou então, você poderia dizer, o elo mais forte. A essas alturas, você pode estar achando que isso tudo não passa de ficção científica, mas saiba que instituições como JP Morgan já estão testando isso para otimizar os seus derivativos, para otimizar os seus fundos de investimentos, os investimentos nas ações. Eles estão buscando o que chamamos de vantagem quântica, que é o ponto onde o lucro é maximizado, porque o risco foi calculado de forma quase absoluta. E aqui vem o pior, ou você pode dizer, aqui vem o melhor, depende como você vê o copo, se meio cheio ou meio vazio. Se isso pode parecer ilegal, se pode parecer um jogo sujo, um Davi contra Golias, sendo nós os Davis, mas nós, Davi, ainda estamos sem a nossa atiradeira. Estamos sem chance alguma. Você tem alguma chance de ficar rico frente a um JP Morgan que tem quase toda a tecnologia e o dinheiro para investir nesses equipamentos? Será que você poderia usar isso de alguma forma?
No próximo bloco, vamos aprofundar como o investidor comum pode aplicar a lógica quântica, o pensamento quântico e o pensamento probabilístico, e quais as tecnologias você já tem ao seu alcance, disponíveis na palma da sua mão para poder beber junto dessa fonte. E isso é chamada a vantagem do pioneiro. E agora a pergunta de $1 milhão. Bom, mas eu não tenho laboratório criogênico resfriando um supercomputador quântico a menos 275 graus Celsius em casa. Então, como é que eu posso usar a projeção quântica para ficar rico? Isso não seria uma utopia no nosso caso aqui? A resposta está na mentalidade e nas ferramentas de transição. Primeiro, você não precisa construir o computador. Você precisa ser o dono de quem os constrói. Você precisa ser o sócio. Quem você acha que ganha mais dinheiro? O motorista Uber ou o dono do negócio, do aplicativo da Uber? O enriquecimento verdadeiro vem de investir na infraestrutura da era quântica antes que ela se torne um padrão de Wall Street. Estamos na fase pré-internet da computação quântica. Você pode agora acreditar ou não nessa possibilidade. Você pode acreditar ou não que investir em computação quântica é uma boa ou não. Você pode agora investir nas empresas que detêm as patentes de qubits, os bits quânticos, que é a informação básica da computação quântica. Seria como você comprar as ações da Amazon em 1997, lá quando elas foram lançadas ao mercado, ou então ações da Vale em 1993, quando a ação valia apenas 1 centavo de real. E agora, elas já estão a mais de 85. O lucro exponencial acontece justamente na antecipação, a vantagem do pioneiro. Claro que já existem inclusive os chamados hedge funds quânticos, que usam algoritmos inspirados na quântica, mas capazes de rodar em computadores normais, utilizando a matemática quântica e a simulação de Monte Carlo para prever movimentos de preços de ações. E esses fundos, acreditem, estes fundos já vêm batendo o mercado de forma consistente, mês após mês. Porém, prepare-se, pois agora eu vou lhe entregar a maior chave que já viste na internet. O maior segredo para o seu enriquecimento. E não se trata de física quântica pura, mas de algo que está ao seu alcance e que se chama mindset, a sua configuração mental. O melhor computador já criado pelo universo, o melhor computador já criado por Deus, que está aí com você agora, nesse momento, enquanto você nos escuta. Esse computador é chamado cérebro, é o seu cérebro. Você terá, porém, de reprogramá-lo, mudando completamente suas crenças e as suas atitudes e os seus pensamentos. São eles que influenciam como você percebe e interpreta as situações ao seu redor, moldando as suas reações e comportamento até mesmo ao mercado de ações.
Seu mindset pode impactar diretamente na forma como você enfrenta os desafios e toma suas decisões diárias, seja na sua vida ou seja nos seus investimentos, aplicando-se diretamente à Bolsa de Valores. Pode ser positivo ou negativo este seu mindset. Pare de se perguntar se essa ação vai subir ou se vai cair. Isso é pensamento binário, é pensar apenas em 1 ou 0. Comece a se perguntar qual é a distribuição de probabilidade dessa ação diante de 10 cenários diferentes, de 20 cenários diferentes, de cenários globais. Pode ter certeza que a sua assertividade irá se multiplicar de forma quântica. O investimento quântico não é nem nunca foi sobre bater o mercado, mas sobre você mesmo bater as suas próprias metas, sobre você mesmo mudar os seus entendimentos. Não é sobre sorte, é sobre pôr fim às suas incertezas. E quem ignorar isso vai ser atropelado pelo algoritmo. Quem entender vai estar no topo da pirâmide desta década. O futuro é um emaranhado de possibilidades, um emaranhado de probabilidades. E eu estou aqui para te ajudar, não a escolher a melhor ação, a melhor probabilidade, não para te dizer se vai subir ou se vai descer, mas sim para te ajudar a olhar para as melhores. E se você quer a lista de empresas que estão liderando a corrida quântica, comenta aqui embaixo, Futuro Quântico, e entre em contato conosco no nosso WhatsApp também, porque comentando no nosso WhatsApp, Futuro Quântico, e nós vamos montar um grupo exclusivo para você acompanhar os nossos investimentos e em primeira mão os vídeos aqui no canal. Mais importante, não vamos lhe cobrar nada por isso. E assim você vai poder elaborar os seus próprios investimentos. Eu sou Flávio Dil da Dolarizei Tudo e a gente se vê no próximo nível da realidade, o chamado futuro. Até lá e, como a gente sempre acaba por aqui, vai Brasil!